qual é o nosso problema na endodontia, né? Que é o ponto central dessa aula. Nós focamos demais nos parâmetros técnicos, nos alcances desses parâmetros técnicos, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista laboratorial. E por nós pensarmos demais, olharmos demais para os parâmetros técnicos, nós esquecemos de alguns fatores que, na verdade, talvez sejam os grandes diferenciais que podem levar o caso ao sucesso ou não. E é isso que eu quero agora esmiuçar com vocês. Quais são os fatores que nós subestimamos no controle da infecção? Um deles é a distribuição da infecção na microanatomia. Quando eu falo subestimamos, eu falo subestimamos do ponto de vista clínico e também do ponto de vista científico na endodontia, o que é realmente bastante desconcertante para a nossa especialidade. Então, como se distribui a infecção na microanatomia? A gente sabe que o comportamento a configuração microanatômica dos elementos dentais é altamente variável, altamente complexa. E essa informação, ela advém do mundo in vitro para a nossa realidade clínica, mas ela não se permeia na nossa realidade clínica por si, né? Ou seja, clinicamente eu não consigo enxergar essa microanatomia, muito menos a distribuição da infecção dentro dessa microanatomia. Então eu te pergunto, imagine que esses dois casos estão infectados, com desenvolvimento de lesão periapical intraóssea. Você tem dois desafios microbiológicos aqui em função da microanatomia, né? Então eu te pergunto, o protocolo que você adota, ele pode ter o mesmo resultado para os dois casos, para as duas situações? Você acredita que muito provavelmente o mesmo protocolo seja efetivo para os dois, nesses dois desafios microbiológicos totalmente distintos, né, em função da microconfiguração anatômica? Isso impacta, inclusive, nas pesquisas, né? Imagine que eu coloco um determinado protocolo para ser testado e eu diferencio grupos pela minha incapacidade, pela minha cegueira em relação a essa distribuição e essa microanatomia. Imagine que eu dissipe os grupos e tenha grupos formados dessa forma, né? Com essa disparidade de desafio microbiológico que eu vou enfrentar. Portanto, é muito, muito possível que eu favoreça o resultado de um determinado grupo em relação a outro grupo, né? Outra questão é a localização da infecção. Onde essa infecção está localizada dentro do canal radicular, de modo que ela possa ser uma infecção que realmente leve à manutenção da lesão periapical, né? Se a gente analisar aqui esse estudo do professor Siqueira, onde ele pergunta por que canais bem tratados não reparam, você vai ver que, dentre todos os fatores, tudo se converge para essa afirmação. Quando os micro-organismos encontram uma maneira de ter contato com os tecidos periapicais, quer seja diretamente ou quer seja via subprodutos, você tem, então, a manutenção de uma lesão periapical. Isso está demonstrado em vários estudos de casos clínicos que são dentes que são extraídos ou feitos cirurgias periapicais, e aí você observa a presença da lesão dos micro-organismos em contato direto com essa lesão. Então, de acordo com a literatura, nós temos 3 situações onde a localização imprime uma dificuldade técnica para a erradicação da infecção e, obviamente, a manutenção permeia a manutenção dessa lesão, apesar do tratamento endodôntico. Quando você tem portas de saídas infectadas, quando você tem biofilme extracelular, né, extraradicular, biofilme extraradicular, e quando você tem fraturas verticais da raiz, aquelas que não são completas, né? Aquela que você facilmente detectaria clinicamente, né? Ela é parcial, ela se estende da região apical até parte do terço médio, às vezes até próximo do terço cervical, mas não comprometeu toda a raiz, né? Então é uma situação super difícil de diagnóstico. Então, como eu falei, tem vários estudos publicados, aí, casos clínicos publicados, né? Onde você vê, por exemplo, aqui um canal lateral de amplo calibre totalmente infectado que manteve essa lesão até o momento em que essa região foi removida, e aí houve o reparo desse elemento dental, né? Biofilme extraradicular é muito comum, né? Extremamente comum, né? Tem vários estudos demonstrando aí o biofilme extraradicular, que a gente infelizmente não consegue identificar também do ponto de vista clínico, né? E aí as fraturas verticais, como eu comentava, uma situação extremamente difícil de diagnóstico, extremamente difícil
como é de difícil diagnóstico, ela também imprime, muitas vezes até, uma demanda do profissional de fazer um retratamento endodôntico numa situação que o retratamento, obviamente, não vai conseguir combater essa infecção. Então você vê um caso como esse, né, onde normalmente no exame radiográfico é muito difícil de você detectar,